Olá pessoal, bom dia. Professor Carlão, História. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, dando continuidade ao nosso ano letivo. Importante lembrar, todos em casa, na verdade, cada um cuidando de si, cuidando da saúde, isso é muito importante. O tio está com muita saudade de todos vocês, tudo bem? Vamos tratar aqui do seguinte tema. A nossa última aula foi sobre o período regencial História do Brasil. Nós vimos que o período regencial ele teve início em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, aonde ele nos deixa o seu filho herdeiro, aquele que seria conhecido a partir de 1840 como Pedro II, o nosso Dom Pedro II, como nós conhecemos na história, contudo menor de idade. Por esse motivo, nós vamos ver que a Constituição brasileira previa o governo brasileiro ser regido por aqueles que seriam considerados os regentes trinos do Brasil, né? Então, em decorrência do impedimento do menor Dom Pedro assumir o trono, o Brasil foi governado pelos regentes que eram eleitos pelo Congresso Nacional. Belezinha? Só lembrando que nós estamos fazendo um gancho com a nossa última aula, só para a gente entender as revoltas sociais do período regencial, que é o tema da aula de hoje. O tio disse para vocês, eu me lembro bem, que a característica principal do período regencial foi um período de grande instabilidade. Essa instabilidade, ela alcançou dois principais setores do nosso país: a política e a sociedade. A política, a instabilidade política foi devido às intensas disputas entre os partidos políticos, em especial o Partido Conservador de um lado e do outro lado o Partido Liberal, que disputavam o poder com unhas e dentes no Brasil nesse período. E as instabilidades sociais se deveu em decorrência do descaso do governo regencial com as questões econômicas, com as questões sociais, as reivindicações das províncias brasileiras, o que desagou em grande instabilidade nesse período, e é aí que nós enquadramos as revoltas sociais do período regencial. Essas revoltas sociais, portanto, já podemos concluir, elas foram consequência da instabilidade social do governo brasileiro durante esse período. As províncias brasileiras, elas clamavam, elas reivindicavam autonomia ao governo central, sendo que o governo central, na maioria das vezes do período regencial, foi governado por membros pertencentes ao Partido Conservador. E nós vimos que os moderados, ou conservadores, como eles eram chamados, eles não aceitavam a ideia da descentralização política. Eles defendiam um Estado conservador, unitário. Em decorrência disso, meus jovens, essas reivindicações sociais, elas vão descambar em lutas contra o poder central. Nós tivemos aqui, como exemplo, duas importantes revoltas nesse período, de olho aqui no quadro. A cabanagem no Pará, esta foi sem dúvida nenhuma das principais revoltas desse período. Foi uma revolta, veja jovens, guarde isso daqui para o tio na sua cabecinha, foi uma revolta de caráter popular, belezinha? Ou seja, tivemos um envolvimento de classes sociais, de baixas classes sociais. Pessoas pobres, assim podemos dizer. Pessoas que não tinham trabalho, pessoas que não tinham esperança, pessoas que viviam em situação de abandono social, tudo bem? É chamado de cabanagem porque o principal grupo que fazia parte desta revolta social eram os cabanos. Cabanos eram aqueles indivíduos que, pobres, habitavam as margens dos afluentes do rio Amazonas na região do Pará, em cabanas, em choupanas, e assim por esse motivo denominado de cabanos. E cabanagem, o nome da revolta de boa parte da classe social, da baixa classe social, contra as suas situações de abandono. Portanto, o caráter desta revolta, veja lá, foi um caráter de cunho
popular. Belezinha? O que estava aqui em jogo? Olha, o interesse da população girava em torno do seu abandono social. Portanto, está relacionado, olha aqui do quadro, ó, com as péssimas condições de vida da população do Pará. Legal? Mas nós não podemos esquecer que esta revolta ela também teve um caráter político, meus jovens, tudo bem? Não podemos ver a cabanagem apenas como sendo uma revolta de caráter social. Sim, ela foi uma revolta de caráter social, o que nos dá a conotação das revoltas daquele período regencial, todas elas têm conotações de ordem sociais. Nós vamos ver que os cabanos, eles tinham inúmeras reivindicações ao governo central, ao governo do Pará, que não foram atendidas. O que os cabanos fizeram? Apoiados por um grupo político da região do Pará, os liberais, eles resolveram então derrubar o governo do Pará e organizar um governo com base nos seus próprios interesses. Tudo bem? Então veja que a revolta denominada de cabanagem trouxe como consequência a derrubada do governo central, do governo do Pará, que era ligada ao poder central, uma espécie de uma ruptura política com a política a nível nacional. Meus jovens, nós vamos ver, quer dizer, nós já vimos que o período regencial, os regentes, eles organizaram as chamadas guardas nacionais. Vocês estão lembrados disso? Quais eram as funções da Guarda Nacional? A que nos interessa, a Guarda Nacional que existia em cada uma das principais províncias brasileiras, sob o comando do chamado coronel, a função dela qual era? Era reprimir com violência as revoltas sociais do período regencial e manter os interesses políticos da elite política brasileira. Qual foi a consequência, professor? Jovens, o governo regencial reagiu enérgica, reagiu conservadoramente, reprimindo com atos de violência o movimento denominado negro cabanagem. Foram 40 mil pessoas mortas na revolta denominada de cabanagem. 40 mil pessoas, leia-se, 40 mil cabanos. Já que nós estamos falando de uma revolta de caráter popular, a repressão ela foi uniforme, ou seja, puniu todos os elementos que então faziam parte do movimento, sufocando esta revolta, a primeira e talvez uma das mais importantes do período regencial da história do Brasil. Mas veja, nós não vivemos só de cabanagem. Tivemos uma outra revolta de caráter social lá no Rio Grande do Sul. Eu estou me referindo à chamada Farroupilha. Jovens, Farroupilha, ou de acordo com a sua apostila, Guerra dos Farrapos. É a mesma coisa, tudo bem? Gente, aqui nós não temos mais a participação popular no movimento. Nós vamos ver que essa revolta foi uma revolta que envolveu membros da elite estancieira gaúcha. Professor, o que eu entendo como sendo elite estancieira gaúcha? Nós podemos dizer que eram ricos proprietários de fazendas, de terras. No caso aqui da Farroupilha, esses ricos proprietários, eles eram produtores do charque, carne seca, que era um produto que era produzido no Rio Grande do Sul e consumido no mercado interno brasileiro. Aliás, eis o motivo que vai levar à revolta da rica elite gaúcha contra as determinações do poder central, do governo central brasileiro. Entra no Brasil a concorrência do charque argentino, tudo bem? Entra no Brasil, inclusive com preços mais baixos que o preço do produto produzido no Rio Grande do Sul. Ora, senhoritas e senhores, os ricos proprietários gaúchos que tinham uma influência política e econômica muito grande a nível nacional, eles vão reivindicar ao poder central medidas
para impedir a entrada do charque argentino no território brasileiro, e o governo brasileiro não toma nenhuma atitude. Vendo o prejuízo econômico tomado, a rica elite estancieira gaúcha inicia um movimento armado de caráter separatista. Tudo bem? Nasce no Brasil a ideia e o sonho de todo bom gaúcho. Qual sonho? O de separar o Rio Grande do Sul, criar uma república separada, e eles vão chegar a organizar essa república, vão se declarar separados do Brasil até o momento da resolução das reivindicações desta elite. Tudo bem? Professor, mas você disse para nós que nós estamos trabalhando as revoltas sociais do período regencial. Qual era a reivindicação social da elite estancieira? Jovens, está exatamente aqui na participação dos escravos negros no movimento da Farroupilha. Tudo bem? Aliás, a Guerra dos Farrapos é assim denominada de farrapos, porque os escravos que participaram do movimento juntamente com a elite, eles vestiam roupas esfarrapadas, e aí o termo Guerra dos Farrapos, tudo bem? Então, qual foi o caráter social? O caráter social da Farroupilha foi a própria participação dos escravos negros nesse movimento, beleza? A rica elite estancieira prometeu a todos os escravos negros que lutassem ao lado deles contra o governo brasileiro, que seriam alforriados, seriam libertados. Então, professor, quer dizer que tinha a ideia da libertação, da liberdade para os escravos? Resposta: não, de jeito nenhum. Havia sim a proposta para a libertação dos escravos que fizeram parte do movimento da Farroupilha. E esse é o caráter social do movimento da Guerra dos Farrapos. A participação de qual classe social? A classe social dos escravos negros. Vamos lembrar, jovens, que o movimento dos farrapos, eles propunham a criação de um governo republicano. Tudo bem? A proposta, a ideia do governo era a proposta de um governo republicano de caráter separatista. E eles chegaram a organizar uma república separada do Brasil, que durou uns 10 anos de duração do movimento da Farroupilha. Foi uma das guerras de maior duração que nós já tivemos na história do Brasil. E a República Juliana era formada pelos seguintes estados, assim denominados hoje: Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tudo bem? As duas províncias, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formavam a chamada República Juliana. Professor, o que virou a Guerra dos Farrapos? A Guerra dos Farrapos, jovens, atravessou todo o período regencial e só foi terminada lá no início do governo de Dom Pedro II. Tudo bem? E acabou com um acordo, uma anistia, onde toda a liderança envolvida no movimento foram anistiados. Professor, o que é anistia? Anistia é perdão do Estado. Não houve nenhum tipo de punição por parte dos envolvidos. E os escravos negros? Os escravos negros que participaram do movimento ganharam a sua liberdade. Tudo bem? Professor, e o que aconteceu com a República Juliana? Foi desfeita e as províncias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram reintegradas territorialmente ao território brasileiro. Tudo bem? Vamos só lembrar que foi aqui no movimento da Farroupilha que nós tivemos a participação de Giuseppe Garibaldi. Esse cidadão teve um importante papel na unificação da Itália. Tudo bem? E que aqui no Brasil, casado com uma brasileira, Anita Garibaldi, ao lado de Bento Gonçalves, foi um dos grandes líderes do movimento da Guerra dos Farrapos. Tudo bem? Veja o contraste, né? Cabanagem de caráter popular, Farroupilha de caráter elitista. Tudo bem, jovens? Dando continuidade aqui na nossa aula sobre as revoltas sociais do período regencial,
Temos aqui que falar para os senhores e para as senhoritas dessa terceira revolta aqui, viu, gente? Essa terceira revolta nós vamos chamar assim, ó, Sabinada. Sabinada. E essa daqui vai acontecer na onde? Vai acontecer na Bahia. Tudo bem? A Sabinada, olha lá, ó, foi uma revolta da classe média urbana de Salvador. Olha só que interessante, ó, de Salvador, classe média urbana de Salvador. O motivo aparente que vai levar a esse levante de caráter social contra o governo regencial foram, aqui, ó, gente, foi esse motivo aqui, ó, a obrigatoriedade do serviço militar, para combater no Rio Grande do Sul. Opa, o que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul? A guerra dos farrapos ou a farroupilha. Na hora que o governo regencial determinou o alistamento obrigatório a nível nacional na luta contra a guerra dos farrapos, a baianada meteu o pé no opa, oxe, aqui não. Eles não queriam lutar numa guerra que não lhes pertencia, que não dizia respeito aos seus interesses. Tudo bem? Então, o que essa classe média vai fazer? Vai se revoltar contra o governo brasileiro. É claro que esse é o motivo social do movimento. Beleza? A participação da classe média. Mas não foi só esse o motivo. Nós vamos ver que a Sabinada também teve um cunho político. Qual foi o cunho político da Sabinada? O Partido Liberal da cidade de Salvador, aliás, a região do Nordeste, Salvador, Bahia, sempre foi o grande centro das ideias liberais no Brasil durante todo esse período, se revolta contra as determinações do governo central. O governo central brasileiro era um governo conservador, enquanto que na Bahia esse levante foi um levante de caráter liberal contra o conservadorismo de governo. Tudo bem? Jovens, terminou como? Terminou aqui a Sabinada com a participação da Guarda Nacional. Belezinha? Para que servia a Guarda Nacional mesmo? Resposta: reprimir as revoltas sociais do período regencial. No caso da Sabinada, foram 3.500 pessoas mortas na dura repressão do governo regencial contra as revoltas sociais desse período. Tudo bem? O governo regencial ele se sentia ameaçado por essas revoltas. Por qual motivo, professor? Porque essas revoltas, elas tinham uma característica em comum. Além, quer dizer, duas características em comum. A primeira delas, as ideias republicanas de governo. Tudo bem? As ideias republicanas, que eram todas elas temperadas com as ideias, com a influência das ideias liberais no Brasil. Beleza? Segundo motivo é que todas elas tinham um caráter separatista, meus jovens. O que é isso, professor? Eles queriam declarar separado o território, ou os territórios onde aconteciam essas revoltas do governo federal. Então eles alegavam que havia uma ameaça à integridade territorial do Brasil, motivo pelo qual eles tinham que reprimir essas revoltas com atos de violência. Tudo mentira. Na verdade, eles temiam que essas revoltas tomassem conta e a elite dominante que estava no poder se sentia ameaçada pelos levantes sociais do período e eles perderem seus cargos, seus privilégios e coisas do tipo nesse período. Tudo bem? Tivemos uma quarta e última revolta social que eu vou citar para vocês aqui, que foi a chamada Revolta dos Malês. Revolta dos Malês. Beleza? Essa daqui aconteceu na onde, professor? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Durante o período regencial, o Nordeste brasileiro era o maior centro
de comércio de escravos que existiam no Brasil. Tudo bem? Os maiores mercados de troca, de compra de escravos negros no Brasil estavam, localizados em Pernambuco, próximo a Salvador, e o outro localizado no Rio de Janeiro, então a sede do governo regencial. Tudo bem? Bom, o que é a revolta dos malês? Quem são os malês? Os malês são os chamados escravos negros, olha lá, ó, islâmicos, beleza? Escravos negros islâmicos, a etnia malês. Legal? Jovens, vocês sabem que os islâmicos, aqueles que adoram Alá, a terceira religião monoteísta da história da humanidade, eles têm o dever de orar 5 vezes ao dia. Quero ver os proprietários de escravos deixarem os escravos ter liberdade religiosa. Tudo bem? Eles queriam parar os trabalhos e orar 5 vezes ao dia e os proprietários não permitiram. Portanto, a revolta dos malês está relacionada com a reivindicação de liberdade, o que, jovens? Liberdade religiosa. Tudo bem? Eles queriam ter a liberdade de orar, a liberdade de consciência de escolha religiosa e eram proibidos. Claro que havia aqui também um fator de ordem social. Os malês, eles buscavam a chamada abolição da escravidão, beleza? O fim da escravidão no Brasil. Mas, perdão, o fim da escravidão na região da Bahia. Não era um movimento de nível nacional. Eles buscavam o fim da escravidão negra na região do Nordeste brasileiro. O professor, deu certo a revolta dos malês, tanto quanto deu certo a sapinada e a farroupilha ou a cabanagem. Acabou também com uma dura repressão do governo regencial. Jovens, deu para notar que o governo regencial ele não gostava muito de discutir assuntos sociais e reprimia com violência esses movimentos. Tudo bem? Essa aula foi a nossa aula sobre as revoltas sociais do período regencial. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos alguns exercícios de fixação para vocês resolverem na apostila de vocês. Se esforcem, resolvam todos os exercícios sobre as revoltas do período regencial. O tio vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço.